Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, né? Mais um estudo aqui comigo. Hoje eu vou estar estudando o sistema nervoso central, né? A parte farmacológica, né? Entender como é que funciona esse sistema, né? E os fármacos, os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, né? Quais são os seus principais receptores, quais são os seus efeitos, né? Discutir alguns casos clínicos. Para quem não me conhece, meu nome é Laís, tá? Eu sou estudante de biomedicina, tô no 5º semestre da faculdade e eu tô na luta para conseguir chegar lá, né? Antes de começar falando da aula, eu acho importante dizer que esse material de estudos que eu tenho, esses resumos, são tudo baseados no meu plano de ensino, né, do meu curso de biomedicina da Unisanta. E essa aula é a de farmacologia que eu tive, que foi ministrada pelo professor Valber, né? Ele deu a aula e eu tô aqui estudando e passando para vocês. Além disso, também, esses resumos eu planejo muito baseando no livro de farmacologia do Hangdale, né? A 9ª edição. Além de que também eu uso alguns materiais disponíveis na internet, né? Como artigos, né? Dispostos e vídeos, etc. E também outras aulas que estão na internet disponível pra gente. Então é sempre importante a gente pesquisar bastante sobre e correr atrás, né? Então vamos lá começar. Como eu disse, eu vou falar sobre o sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e a medula espinhal, né? O encéfalo é o nosso cérebro, né? E ele é responsável por controlar as funções do nosso corpo, né? Seja por ações voluntárias, né? Que a gente quer, como, por exemplo, flexionar o nosso braço, ou até processos involuntários, como a nossa respiração e os batimentos cardíacos. O sistema nervoso central, ele é dividido em duas partes, né? A gente tem o sistema nervoso somático e a gente tem o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele é responsável pelas ações voluntárias do nosso corpo. Ou seja, movimentos, por exemplo, musculares, né? Como eu disse lá, você flexionar o braço, você caminhar, são movimentos voluntários, movimentos que a gente faz. O principal neurônio que está presente nesse sistema nervoso somático, que é liberado, é a acetilcolina, onde ela vai se ligar a receptores nicotínicos que estão presentes no nosso músculo esquelético e vai fazer essas ações como a contração muscular. Antes de continuar, acho importante falar aqui o que é um neurotransmissor, né? Neurotransmissores, eles são substâncias, né, que são liberadas pelos neurônios, né? E que esses neurotransmissores, eles vão transmitir informações fisiológicas, né, ações para um outro neurônio, uma glândula ou um músculo, até como no sistema nervoso somático, né? Assim, ele vai estimular uma ação ou ele vai inibir outra ação, né? Ou seja, uma transmissão nervosa. Continuando aqui, vamos para o sistema nervoso autônomo. Diferente do sistema nervoso somático, que ele tem ações voluntárias, o sistema nervoso autônomo, ele regula as funções involuntárias. Ou seja, ele produz uma grande variedade de efeitos fisiológicos, né, no nosso corpo. E ele é subdividido em dois tipos, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Onde o simpático, ele vai ter mais situações de luta ou fuga, né, situações de estresse, e o parasimpático vai ser situações de repouso, descanso, né? Então vamos lá um pouco aqui agora falar sobre o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, como eu disse, ele está em situações de luta ou fuga, ou seja, momentos que aquela pessoa esteja em estresse, né? Então, vamos supor, você está em uma correria ali e seu corpo está em um estresse, né? E o sistema nervoso simpático, ele libera a noradrenalina. Noradrenalina aqui, ó. Ela atua no sistema alerta-vigília e ela mantém o nosso processo de atenção e ela está
participa de processos de resposta de emoções, né, estresse, raiva ou gratificantes, né, ou emoções, tristezas, afinidade, etc, né. Além de também ela controla a fome e a nossa saciedade. Aqui tá dome, mas é fome, tá, gente? É fome. Ó. Eu ainda escrevi e ainda não tô conseguindo escrever. Então, o sistema nervoso simpático, ele vai estar envolvido, né, nessa situação aqui, onde vai liberar a noradrenalina. E a noradrenalina, ela se liga a receptores adrenérgicos, ou seja, alfas e betas, né? Aqui, ó, ela se liga a receptores adrenérgicos, alfa e beta. Então, vários órgãos vão ter esses receptores, onde vai causar alguns efeitos, como exemplo, no coração ela pode ter o aumento da frequência cardíaca, ou então nos pulmões a gente tem a dilatação das vias aéreas quando se liga aos receptores beta. Já o sistema aqui parasimpático, como eu disse, ele está envolvido nas atividades de repouso e relaxamento, né? Ou seja, o descanso e digestão. E o principal neurotransmissor que está envolvido nesse sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina, né? A acetilcolina, aquela que está também envolvida no nosso sistema nervoso somático, só que através dos receptores nicotínicos, né? Que faz os nossos movimentos voluntários. No parasimpático, já ela vai atuar nos receptores muscarínicos, né? Com efeitos involuntários, né? E vai causar efeitos também em diversas partes dos nossos órgãos, assim como no coração, que a gente vai ter a redução da frequência cardíaca, ou então a gente também tem um aumento, né, dos movimentos peristálticos, né, da digestão. A acetilcolina que também ela está envolvida no sistema alerta-vigília, né, e modula o nosso processamento sensorial, além de também ela estar envolvida nos mecanismos de memória e aprendizagem. Então aqui nesse momento a gente está com a nossa acetilcolina, né? Ó, ações pré-sinápticas, né? As ações pré-sinápticas, elas se comunicam liberando neurotransmissores na nossa fenda sináptica, né? Então, esses receptores pré-sinápticos, eles podem estimular ou inibir a liberação de neurotransmissores, né? E alguns casos também a gente pode estar envolvido por meio de segundos mensageiros. O que seria esses segundos mensageiros? São moléculas intracelulares que transmitem sinais dentro da célula, né? Então, ela vai falar, ó, preciso de neurotransmissores aqui para fazer alguma ação. Então, vai estar liberando esses neurotransmissores. E essa neuromodulação, ela ocorre quando certas substâncias, elas ajustam a atividade dos neurônios sem causar uma resposta direta. E outra coisa que eu acho importante dizer também são sobre os receptores muscarínicos, né? Os receptores muscarínicos, eles estão aclopados, né, junto com as proteínas G, ou seja, eles transmitem sinais através de segundos mensageiros também. E eles possuem alguns subtipos, como o M2 e o M3, onde o M2, né, ele está presente no nosso músculo cardíaco, e o M3 ele está presente em alguns músculos, né, produzindo efeitos excitatórios ou relaxamento. Agora vamos lá aqui para uma tabelinha aqui super legal que o meu professor fez, eu achei super interessante, né? Que são as ações da noradrenalina no sistema nervoso simpático. Simpático, aquele lá em causa de estresse, né? Então, se alguém está em estresse, a gente vai estar com essa tabelinha aqui a todo vapor. Então, vamos lá. A noradrenalina aqui, nos receptores alfa-1, que vão estar localizados no músculo lisovascular, ou seja, nos nossos vasos sanguíneos. Se a noradrenalina ela se ligar a esses receptores alfa-1 presente no vaso, a gente vai ter como efeito uma vasoconstrição, ou seja, a gente vai ter a contração do músculo lisovascular. Já se a noradrenalina que está presente no... vamos reformular aqui.
Receptores beta 1 que estão no nosso músculo cardíaco, né, no coração, ou seja, se a noradrenalina ela se ligar a esses beta 1, a gente vai ter o aumento da força e frequência cardíaca, ou seja, a gente tem um aumento da nossa pressão arterial, né? Já noradrenalina, que se liga a receptores beta 2 presentes no rins, a gente tem a promoção do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gente, aqui tá errado, tá bom? Aqui é sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Eu coloquei erro de digitação, mas nesse momento pode estar lembrada. Então, continuando aqui, receptores beta 2 que estão localizados no rim, a gente tem o aumento da promoção do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, quando a noradrenalina se liga a esses beta 2, assim a gente vai ter o aumento da retenção de sódio e H2O. E o que acontece quando a gente tem um aumento da retenção desses dois componentes? A gente também tem o aumento da nossa pressão arterial, né? Então vai estar ligado aqui também, né, nossa frequência cardíaca. Já betas 2 que estão presentes no fígado, a gente tem o aumento da glicogenose hepática. O que é a glicogenose hepática? Aqui tá aqui, ó. A glicogenose hepática é um processo onde o fígado, ele converte o excesso de glicose que está no nosso corpo para glicogênese, para glicogênio e aumenta. Então, se algum indivíduo, ele tá com um período de jejum ou ele tá precisando de glicose para o corpo, o fígado ele vai lá, ele vai transformar esse glicogênio em glicose, né? Através da glicogenólise. Ou seja, essa pessoa ela vai ter um aumento de glicose. Já receptores beta 2 que estão presentes no músculo esquelético, a gente vai ter o tremor muscular. Vamos supor, alguém ela recebe um susto, ela tá com medo. A gente vai ter a liberação de noradrenalina. Essa noradrenalina vai se ligar a betas 2 que estão no músculo esquelético, o que vai ocasionar aquela tremedeira, né, o tremor muscular. Já betas 2 no músculo uterino, a gente tem a promoção do relaxamento do músculo uterino. Isso aqui é importante, né? Vamos supor que alguém tá com cólica, a gente tem a liberação de noradrenalina que vai fazer o relaxamento desse músculo, né? Já os receptores beta 2 no pulmão, a gente tem a promoção do relaxamento do músculo liso pulmonar, ou seja, a gente tem uma broncodilatação. Então, se essa pessoa, vamos supor, ela tem uma asma, se for administrado algum fármaco que se liga a betas 2, né, no pulmão, a gente vai ter uma broncodilatação, ou seja, a pessoa está tendo uma broncoconstrição, tomou algum fármaco que age como que se liga a um beta 2, a gente vai ter a promoção da broncodilatação. Então, aqui, ó, em momentos de estresse, né, se a gente tem um aumento da noradrenalina, a gente vai ter ela agindo como um agonista dos receptores, ou seja, ela vai ocasionar alguma função, ela vai fazer uma cascata de sinalizações e vai ocasionar em algum processo, um resultado, uma função. O que seria a eficácia ou atividade intrínseca? A eficácia ou atividade intrínseca é quando promove algum estímulo ao receptor e um fármaco que ele tem uma atividade intrínseca ou uma eficácia, ele é capaz de se ligar ao receptor e produzir uma resposta máxima, né? E gerar um grau de resposta que vai trazer resultados. Antes de falar sobre o sistema nervoso simpático, eu acho legal dizer que esses sistemas, eles agem de maneira coordenada para manter a homeostase. Ou seja, se um ele aumentar, o outro também vai aumentar. Agora vamos aqui para ações da acetilcolina no sistema nervoso simpático. Lembrando que a acetilcolina ela também faz parte do sistema nervoso somático, só que nos movimentos voluntários. Aqui a gente tá no sistema nervoso, no sistema nervoso autônomo, tá? No sistema nervoso autônomo, na sua subdivisão, sistema nervoso simpático. Então, aqui a gente vai falar sobre a acetilcolina e os seus receptores, né? Ela se liga a receptores muscarínicos, M2 e M3, aqui no caso. Então, o que a acetilcolina, quando ela se liga a receptores muscarínicos 2, presente no coração, né, no músculo liso cardíaco, a gente tem a diminuição da força e frequência cardíaca. Enquanto a noradrenalina, que se liga a receptores beta 1 no coração, ela promove o aumento da força e frequência,
A acetilcolina nos M2, ela diminui a frequência cardíaca e a força cardíaca. Já a acetilcolina nos receptores M3 nas glândulas salivares, a gente tem um aumento da secreção salivar, ou seja, a gente tem um aumento da salivação. Então, vai ser um indivíduo... Então, vai ser um indivíduo que vai ter o aumento da salivação elevada. Pessoas que têm acetilcolina aumentadas, né? E essa acetilcolina ela se liga a receptores M3 no estômago, a gente tem um aumento da secreção de ácido, ou seja, a gente tem a promoção da secreção de ácido. Com isso, essa pessoa ela pode ter uma acidez gástrica, né? Podendo ser ocasionará um problema se for muito exacerbada esse efeito. Já a acetilcolina em receptores M3 no intestino, a gente tem o aumento da contração do músculo liso, ou seja, se a gente tem um aumento da contração do músculo liso, a gente também vai ter a promoção de movimentos peristálticos, ou seja, esse indivíduo ele vai ter uma evacuação aumentada, ou seja, uma defecação aumentada. Quando a acetilcolina ela se liga a receptores M3 no intestino, aí a gente vai ter essa promoção dos movimentos peristálticos. Já a acetilcolina, quando se liga a receptores muscarínicos já no músculo uterino, a gente tem um aumento da contração uterina, ou seja, aquele músculo vai estar em contração uterina, o que vai ocasionar a cólica. Voltando lá, a noradrenalina, quando ela se liga a betas-2 presente no músculo uterino, causa o relaxamento, né? Aqui a acetilcolina, quando se liga às muscarinas M3, a gente tem a contração do músculo uterino. E aqui, ó, também a acetilcolina, quando se liga a receptores M3 no pulmão, a gente tem a broncoconstrição, né? Enquanto lá, quando a noradrenalina ela se liga ao beta-2 no músculo liso pulmonar, a gente tem a broncodilatação. Aqui, a acetilcolina se liga ao muscarínico 3 no pulmão, a gente tem a broncoconstrição. Continuando aqui, gente, que eu tive que dar uma paradinha, o que são substâncias agonistas? Substâncias agonistas são aquelas que se ligam aos receptores, né, e mimetizam a ação de um neurotransmissor endógeno. E ele ativa o receptor. O que seria um neurotransmissor endógeno? Endógeno é o nosso próprio, exógeno é algo de fora. Então, o que seria aqui? Então, vamos supor que a gente tem um receptor e a gente tem um fármaco, né? Esse fármaco, ele vai se ligar a esse receptor, ele não vai ter, a gente não tem a ligação no nosso neurotransmissor, uma substância endógena, né? Esse aqui é uma substância exógena, né? Uma substância de fora, e aqui é uma substância do nosso próprio corpo. Então, essa substância, ela se liga a um receptor e ocasiona em alguma resposta, em uma via de sinalização, né? Vamos agora aqui, receptores, antagonistas, né? Substâncias antagonistas. Substâncias antagonistas são aqueles que se ligam aos receptores, mas eles não ativam, ou seja, ele bloqueia a ação de um neurotransmissor endógeno. Então, a gente tem um receptor, né? A gente tem um receptor. E a gente tem um neurotransmissor, alguma substância que seja endógena do nosso próprio corpo. Quando a gente tem essas substâncias antagonistas, elas se ligam ao receptor, né? Essas substâncias, elas se ligam ao receptor aqui. E elas impedem com que essas substâncias endógenas do nosso próprio corpo se liguem ao receptor. E mesmo com elas ligadas, diferente das agonistas, elas não causam nenhuma função, nenhuma via de sinalizações, elas não têm, elas simplesmente só estão ligadas. Elas estão falando, eu tô aqui e ninguém mais vai se ligar e não vai ocasionar nada, né? Elas só estão existindo ali, impedindo o trabalho de outras substâncias, né? Vamos dizer que elas seriam um atraso, né, para algumas substâncias. Agora vamos discutir um pouco sobre casos clínicos, né? Vamos lá. Esse daqui foi um caso clínico que foi passado na minha sala de aula, né? Que eu achei bem interessante, porque o professor é professor, né? O professor, ele sempre passa o melhor pra gente aprender. Então, vamos lá. Caso clínico 1. A gente tem uma paciente que ela tem um diagnóstico de asma, ou seja, ela tem
casos de broncoconstrição. E essa paciente, ela está apresentando uma broncoconstrição severa, o que está resultando na sua diminuição de oxigenação. Ou seja, a gente tem a acetilcolina nesse indivíduo está aumentada, assim ocasionando na broncoconstrição, né? A gente está tendo a broncoconstrição e a diminuição do O2, porque esse ACH ele está se ligando a receptores M2 presente no músculo pulmonar, né? E ela faz uso da bombinha de broncodilatação, mas ela não está tendo melhora. Então, qual foi a conduta da emergência? Ela foi submetida à inalação, e na inalação colocaram soro fisiológico 0,9%, um veículo, e colocaram também ipratrópico e fenoterol. O ipratrópico, ele é antagonista do M3, ou seja, vamos lá, se ele é antagonista do M3, ele vai impedir que a acetilcolina, né, o ACH, ele se ligue a esses receptores do músculo pulmonar, assim ocasionando, assim não levando a broncodilatação e a diminuição do oxigênio. Assim, a gente vai ter um aumento da broncodilatação natural, né? E o fenoterol, ele é um agonista do beta-2. Beta-2 nos músculos pulmonares, se a noradrenalina ela se liga a um beta-2 no músculo pulmonar, o que ela causa? A broncodilatação. A gente tem aqui, ó, a broncodilatação, e a gente também tem com isso o aumento da oxigenação, ou seja, a gente já está resolvendo aqui o processo dessa asma. Mas vamos continuar. Essa paciente com asma, ela também está apresentando hipertensão, além de que também ela está gestante, ou seja, é uma mulher que está grávida. Para o caso da hipertensão, foi indicado o propanolol. O propanolol, ele é um antagonista de beta-1 ou 2, ou seja, ele é um beta-bloqueador não seletivo. Ou seja, ele se liga a todos os beta que estão no nosso corpo e não ocasiona nada, ele só impede ali. Então, qual que é o desenrolar do propanolol que ele vai fazer o efeito, né? Vamos desmembrar alguns efeitos que ele faz. O propanolol, ele bloqueia os receptores beta-1, né? Então, noradrenalina, quando se liga ao beta-1 presente no músculo cardíaco, a gente tem a diminuição da força e frequência cardíaca. Seria ao contrário, se a gente tem a noradrenalina se ligando ao beta-1, a gente tem o aumento da força e frequência cardíaca, com isso o aumento da pressão arterial. Mas se o propanolol ele se liga ao beta-1, ele impede que a noradrenalina se ligue aos receptores beta-1 presente no nosso coração. Outro efeito também é que ele reduz a retenção de sódio e H2O, né, da água, porque ele diminui o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ou seja, a noradrenalina, quando ela se liga lá em receptores beta-2 presente no rim, ela promove o sistema renina-angiotensina-aldosterona, só que o propanolol, ele age como antagonista, ou seja, ele impede, né? Ele não causa nenhum efeito, então ele vai ter a redução. Com isso também a gente tem a redução da pressão arterial, né, desse indivíduo. Ou seja, a partir daqui a gente já resolveu, o propanolol, ele resolveria o problema aqui que essa paciente tem com hipertensão. Só que tem outros pontos a se levar. Ela é gestante e ela tá com asma. Então, o que o propanolol, ele faz? Ele é um antagonista beta-1 e beta-2. Ou seja, vamos lembrar lá na tabela, né? Receptores beta-2 que estão presentes no nosso músculo liso pulmonar, ele diminui a broncodilatação natural, ou seja, a gente tem uma broncoconstrição, né? Então, se ele bloqueia os receptores beta-2, a gente vai ter a diminuição da broncodilatação, o que vai agravar a crise asmática, já que a noradrenalina, quando ela se liga a beta-2 presente no pulmão, ela ocasiona a broncodilatação. Se a gente tem um bloqueio desses receptores, a gente vai ter uma broncoconstrição, né? A gente vai agravar essa crise asmática. Outro ponto a se levar também, ela está grávida, ou seja, os receptores
beta 2, eles promovem o relaxamento do músculo uterino. Então, se a gente tem um bloqueio desses receptores, se a gente está impedindo que a noradrenalina se ligue a beta 2 no músculo uterino, a gente pode induzir a contrações uterinas, o que vai aumentar o risco dessa paciente ter um parto prematuro ou um aborto. Então, isso aqui é riscos que pode ter, né? Riscos a se levar, né? E aqui são os benefícios, né? Onde vai diminuir, vai resolver o caso de hipertensão, só que vai agravar a crise asmática dessa paciente e podem levar a um aborto ou um parto prematuro. Então, deve se analisar e escolher um outro tipo de fármaco ao invés de usar o propanolol. Agora, vamos para o caso clínico 2. Um paciente está se preparando para a cirurgia e ele recebe atropina. A atropina ela é um antagonista muscarínico não seletivo, ou seja, bloqueia receptores M1, M2, M3, né? Bloqueia ali, ele se liga e impede que ocorra as funções que ocorreriam naturalmente no nosso corpo. Então, se a atropina ela se liga a receptores M2 e ela é um antagonista, ela vai bloquear nas glândulas salivares a produção de salivação. Assim, a gente evita a aspiração dessa salivação durante a cirurgia e o excesso de coordenação durante a intubação. Além de também, lembrando lá que quando a acetilcolina ela se liga a receptores aqui, ó. A acetilcolina, quando se liga a receptores M3 presentes no intestino, a gente tem aumento da contração do músculo liso, ou seja, a gente tem as movimentações peristálticas. Então, quando a atropina ela se liga a receptores M3 no intestino, a gente impede, né, evacuações involuntárias, já que a gente vai estar impedindo essas movimentações peristálticas, né? Além de que, normalmente na cirurgia é feita a lavagem intestinal, a gente também tem essa questão que a atropina pode proporcionar e evitar algumas complicações. Além de que também a atropina, ela aumenta a oxigenação e favorece a broncodilatação, já que aqui, ó, a acetilcolina, né, quando se liga a receptores M3, ela causa broncoconstrição. Se a gente pega um antagonista muscarínico, a gente impede que a acetilcolina se ligue ao músculo e cause a broncoconstrição. Assim, a gente tem uma broncodilatação natural. Bom, gente, isso aqui foi um pouco da minha aula, né? Aqui tá as referências que eu usei, né, baseada na aula, né? Outras aulas também disponíveis na internet. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa loucura, assim. É um pouco complicado olhando assim, mas é tudo questão de estudos e entender e compreender.